Convido os irmãos a se colocarem em pé. Reverência à palavra do Senhor. E vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 30, do verso 11 até o verso de número 16. Êxodo 30, 11 a 16, onde lemos assim. Assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Deus eterno e bondoso, louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és soberano sobre todas as coisas. Tu conheces, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, nesse momento, expostos à tua palavra, Senhor, nessa reunião solene. Te suplicamos humildemente, que o Senhor condescenda em olhar para nós, que o teu Espírito, Senhor, abençoe todo o nosso culto, receba o nosso culto, a nossa adoração. Me auxilia, Senhor, na instrução da tua palavra e abençoe os irmãos também, Senhor. Todos nós tenhamos o amor, Senhor, por tua palavra, queiramos receber de ti instrução inspirada pelo teu Espírito. Somos dependentes de ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus nós te adoramos e oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, sabem que nós não temos a prática de tirar ofertas, e nem de recolher os dízimos nas reuniões de culto solene, nem pela manhã nem à noite. Não erraríamos se fizéssemos. Não há proibição bíblica para fazer isso. Irmãos sabem que não fazemos por causa do contexto do evangelicalismo, onde muitas igrejas acabam extorquindo, não todas, né? Não estou dizendo que todas as igrejas que tiram oferta e dízimo durante o culto fazem isso, mas muitas, irmãos sabem, a mídia mostra isso, muitas igrejas acabam buscando extorquir dinheiro dos irmãos, ao invés de ensiná-los a administrar os seus bens e assim ofertarem ao Senhor. O dinheiro é um assunto sempre muito delicado de ser tratado. Não, eu tenho certeza, não por causa do dinheiro em si, mas por causa do mal no coração do homem, por causa do pecado do coração do homem. Quando Paulo escreve a sua primeira epístola a Timóteo, ele deixa muito claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é o problema. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é que nós, como seres humanos, temos forte tendência de servirmos aos bens que nós temos. É a idolatria. E Paulo diz lá, inclusive, escrevendo a Timóteo, que esse pecado é semelhante a um pecado de idolatria. Então, o problema sempre é o pecado no coração do homem. Nunca é o que Deus ordena. E que os nossos bens têm de ser ofertados a Deus, isso é bíblico, e do dinheiro ou da oferta é o que trata o nosso texto que vamos considerar agora pela manhã. Êxodo capítulo 30, do verso 11 até o verso de número 16, que trata de mais um assunto dentro do culto. Êxodo 30 se encontra entre Êxodo 25 e 40, que é o título, que é a porção onde o Senhor está ensinando no livro de Êxodo, ensinando a Israel como deve cultuar.
Aqui no capítulo 30, especificamente, irmão, nós temos as ordenanças do Senhor dadas a Moisés no que diz respeito aos últimos elementos que serão usados para a confecção do tabernáculo, para o culto dentro do tabernáculo. Domingo passado, nós consideramos o altar do incenso. Domingo que vem, se Deus permitir, veremos a bacia de bronze. E o capítulo terminará com o óleo sagrado para a unção e o incenso santo. E agora pela manhã nós vamos considerar o texto que trata do pagamento do resgate. Quero considerar com os irmãos sobre o tema resgate. Esse é o assunto, esse é o tema do sermão pela manhã. Resgate. Aqui Moisés, inspirado pelo Senhor, inspirado pelo seu Espírito, nos mostra, irmãos, o recenseamento que deve haver dentro de Israel, nos mostra o preço desse recenseamento, ou o preço do resgate que ocorrerá dentro desse recenseamento, e o propósito dele. O propósito, os irmãos têm acompanhado a exposição, e o propósito desses elementos sempre são duplo, sempre tem dois lados. O propósito é prático e teológico também. Prático, por causa do contexto da antiga dispensação, onde o Senhor revela a sua vontade no que diz respeito ao culto naquela dispensação, e teológico, que são os princípios onde temos nos prendido, que são os princípios que nos conduzem aos nossos dias para tirarmos desse texto inspirado pelo Espírito Santo aplicação prática para a nossa vida. No que diz respeito ao recenseamento, nos versículos 11 e 12, e eu chamo a atenção dos irmãos, no versículo 11 nós lemos: o Senhor disse mais a Moisés. Então, essa é uma frase, o Senhor disse, tão corriqueira aqui no Pentateuco, os irmãos têm acompanhado desde Gênesis essa expressão, que é fácil nós passarmos por cima dessa informação. Mas eu quero novamente ressaltar isso. É o Senhor quem está falando a Moisés. Isso aqui não é interpretação de Moisés. Isso aqui não é ideia de Moisés. Mas é o Senhor, soberano sobre tudo, sobre todos, Deus de Israel, Yahvé, o autossuficiente, que está ordenando a Moisés que assim seja feito. E a ordem que Deus dá a Moisés é a seguinte: quando houver recenseamento, é o censo. Na nossa cultura, acho que quase todos nós recebemos já em casa o pessoal do IBGE para fazer um censo. Aí se faz na nossa cultura um censo com vista a saber o número da população, ou que profissão predomina mais, ou enfermidade, enfim, sempre há censo. Deus está ordenando que haja um censo, que haja um recenseamento dos filhos de Israel. O texto paralelo se encontra no livro de Números. O livro de Números apresenta recenseamento, já começa no primeiro capítulo com recenseamento. Não é à toa que o livro é chamado de Números. Há ali várias e várias quantidades de homens dentro de Israel. O capítulo 1 de Números seria o texto paralelo aqui. Que Deus está ordenando a Moisés o que será feito futuramente dentro de Israel. Em Números, capítulo 1, os irmãos encontram o recenseamento ali. E a ordem aqui em Êxodo 30 é que dentro desse recenseamento sejam contados todos os filhos de Israel, mas com uma observação, que sejam os cabeças das tribos, ou os chefes das famílias dentro de Israel, a partir de 20 anos. Essa idade era a idade comum dentro dessa cultura para o alistamento militar. O contexto de Números é militar, porque Israel se encontra no contexto em que deverá entrar ou adentrar a terra prometida em cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. Então, deverá haver um recenseamento ali, e o Senhor está fazendo referência a esse recenseamento. Isto é, o recenseamento ou o censo é a relação, é a nomeação, é uma relação, ou para trazer um pouco mais próximo de nós na igreja, um rol de membros dentro de Israel. É isso que Deus está ordenando que haja aqui. Um rol de membros, que Moisés faça o censo, faça o recenseamento e veja cada homem de 20 anos para cima, é chefe ali das famílias. E esses chefes da família, cada um deles, deverá pagar, diz o texto, o preço do resgate por si próprio. O resgate é ao Senhor. Nós lemos no verso 11, o Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Então, cada rapaz, cada homem de 20 anos, deverá pagar
pelo seu resgate, deverá pagar por si próprio ao Senhor. Esse é um pagamento que deverá ser feito ao Senhor. Com que intuito? Para que não haja praga nenhuma, diz o texto. A praga, irmãos, é juízo da parte de Deus. Em Isaías, no capítulo 8, quando o Senhor repreende o povo de Israel, o Senhor diz que se Israel virar as costas para o Senhor, Israel receberá punição. E enquanto para alguns dentro do povo escolhido o Senhor seria bênção, seria prosperidade, para outros o Senhor traria golpe fatal. O Senhor traria pedra de tropeço. A palavra tropeço, ali em Isaías 8:14, pedra de tropeço, a palavra tropeço é a mesma aqui traduzida por praga, o que aponta exatamente para a ideia de uma morte, irmãos, de um castigo divino, de um golpe fatal, como se Deus estivesse castigando o seu povo. Significa que se não houver obediência da parte de Deus, se os israelitas não fizerem o censo, então o Senhor trará golpe fatal, o povo sofrerá castigo divino da parte do Senhor Deus. Resgate não é a primeira vez que aparece aqui. No capítulo 13, no versículo 13, no capítulo 13, o Senhor estava dizendo a Israel que os primogênitos de Israel pertenciam a Deus. No capítulo 12 é a instituição da Páscoa e a consagração dos primogênitos. No capítulo 13, o Senhor tinha dito, olha, os primogênitos serão resgatados. Eles serão resgatados com a morte de um animal. Então, no momento lá no capítulo 13 ainda, no momento em que os israelitas fossem oferecer o seu filho a Deus, os seus primogênitos, não com morte, eu expliquei isso lá, porque isso era uma prática pagã, né, matar os seus filhos, sacrificar os seus filhos. O Senhor diz, vocês vão me consagrar, os filhos de vocês, os primogênitos, e quando vocês vierem consagrar, vocês deverão trazer um animal, e esse animal será morto no lugar do filho. Então a ideia de resgate não é nova no texto de Êxodo, que nós já vimos no capítulo 13, e aqui novamente volta agora não mais com os primogênitos, mas com os cabeças das famílias de Israel, ou os homens melhor de 20 anos para cima. Né? E qual é o preço do resgate, irmãos? Nós lemos no versículo 13, que o Senhor diz, todo aquele que foi incluído na lista dará isto, 6 gramas. Irmãos, tem a linguagem aí, né? Equivale a 6 gramas. Esse meio ciclo, o ciclo era o padrão de pagamento, medida de pagamento em toda a Mesopotâmia dessa época. E o meio ciclo equivale a 6 gramas e 6 gramas de prata. Então essas 6 gramas de prata deveriam ser o preço que cada um ia pagar a Deus por si mesmo. Por si mesmo, como representante, não é, de cada família, enfim, como representante. Então eles deveriam pegar 6 gramas de prata e entregar ao Senhor Deus. Uma pergunta que pode surgir no coração rebelde é, Deus precisa de dinheiro? Estamos falando aqui de 6 gramas de prata. Era a moeda ali da época. É o dinheiro da época. Então vejam, Deus está dizendo, Moisés, você agora irá fazer o recenseamento. Ou futuramente, não é? Porque ele está falando aqui do que ocorrerá futuramente em Israel. Futuramente você deverá chamar os homens de 20 anos para cima, vem até a minha presença, e você vai contar para ver quantos há. Depois que você contar, eles terão que pagar por eles mesmos, pela vida deles. Cada um deve dar 6 gramas de prata. É isso que o Senhor está ordenando de forma clara aqui. E a pergunta, eu dizia, no coração rebelde é, Deus precisa de dinheiro? Será que o Senhor precisa de dinheiro? Ele está ordenando que seja colocado 6 gramas de prata. E a resposta, irmãos, retumbante é não. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, assim como Ele não precisa de adoração. Deus não precisa de sacerdotes. Deus não precisa de adoradores. Deus não precisa, irmãos, de tabernáculo. Deus não precisa de móveis. Deus não precisa de bacia de bronze. Deus não precisa de roupa sacerdotal. Deus não precisa de veste valiosa. Deus não precisa de madeira de acácia. Deus não precisa de ouro. Deus não precisa de prata. Deus não precisa de nada, irmão.
Esse que é um fato. Por isso eu disse, a pergunta, Deus precisa de dinheiro, é de um coração rebelde. Porque não é isso que Deus quer exigir de Israel. Deus não precisa de dinheiro. Na verdade, Deus não precisa de nenhum de nós. Quando nós ousamos perguntar se Deus precisa de algo, isso revela a pecaminosidade do nosso coração. O que Deus está fazendo aqui a Israel é condescender. Ele está condescendendo em habitar no meio de Israel. E Ele quer ensinar lições preciosas a Israel, que eu vou mencionar ainda para os irmãos. Deus não precisa de tabernáculo de sacerdotes, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de prata, Deus não precisa de ouro, mas Ele é Senhor de Israel. Ele é Deus de Israel. Ele é quem governa em Israel. Ele é o dono de Israel. Ele salvou Israel. E Ele, em toda a sua revelação, revela o seu plano, revela a sua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então, se Deus está exigindo de Israel 6 gramas de prata de cada homem de 20 anos para cima, é porque o seu plano é perfeito. É porque o seu plano é agradável. O seu plano é justo. No segundo livro das Crônicas, já no outro momento da história de Israel, mas o contexto é o mesmo de confecção, de manutenção do templo. No capítulo 24 do segundo livro das Crônicas, nós lemos que Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Esse é o rei. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Versículo 4. Depois disso, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Vejam, esse é o contexto lá. Reuniu os sacerdotes, os levitas e lhe disse: vão pelas cidades de Judá, levantem de todo o Israel dinheiro, para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus. E façam isso depressa. Nós lemos no finalzinho do verso 4, porém os levitas não se apressaram. Eles foram negligentes com a ordem. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto? Aqui ele se refere a Êxodo 30:11. Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? O rei tomou a iniciativa então. No verso 8, o rei Joás deu ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram, trouxeram o imposto e lançaram no cofre até ficar cheio. Verso 11, quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, juntaram dinheiro em abundância. Esse é o plano de Deus. Quando nós encontramos o profeta Ageu, vendo a construção do segundo templo, o profeta Ageu nos traz a palavra: assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Veja que o Senhor está dizendo: eu sou o dono de todo o universo. O que não é novidade para nós, porque nós estamos estudando os 2 primeiros livros da Bíblia, onde Deus se revela assim. Então o Senhor começa a dizer: farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, semelhança ao rei, ordena a Israel que traga tudo para o templo do Senhor. Em Ageu nós lemos, o Senhor diz: porque meu é o ouro, minha é a prata. Nós não estamos estudando isso em Êxodo.
onde o Senhor, quando ordena que os israelitas levem os instrumentos para a confecção do tabernáculo, o Senhor não está ensinando isso? Que tudo é dele e que tudo deve ser dado a ele. Não há injustiça da parte de Deus. E nós vemos isso, irmãos, exatamente aqui no texto que nós estamos estudando agora em Êxodo capítulo 30. Porque no verso 15, observem a justiça do Senhor Yahvé e vejam como ele não pode ser comprado por ninguém. Ninguém compra a Deus. O fato de levar prata para Deus aqui, no contexto de culto, não envolve comprar a Deus, não envolve barganhar com Deus. No verso 15 ele diz, o rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação pela vida de vocês. 6 gramas de prata é irrisório no contexto de Israel. 6 gramas de prata é muito pouco. E o Senhor está ordenando que cada um dê 6 gramas. Quem for rico, diz, não, eu sou rico, eu vou dar mais. Não dê mais. Dê 6 gramas. Por quê? Porque o Senhor não pode ser comprado. Com o Senhor ninguém barganha. E pobre e rico têm a mesma condição diante de Deus. Independe da condição financeira. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo. Não há justo nenhum sequer. Nenhum. Essa é a condição de Israel aqui. E ainda, o rico não pode dar mais e o pobre dar menos, porque o Senhor fez o rico e o pobre. É isso que nós lemos lá em Provérbios capítulo 22, versículo 2. O rico e o pobre eu faço, diz o Senhor. É o Senhor quem faz o rico e o pobre. É o Senhor quem olha para Israel e vê Israel como um povo só, não é, que foi escolhido por ele, a quem ele tem se revelado, com quem ele quer se relacionar e ter comunhão, e está trazendo o seu povo à sua presença, para cultuá-lo, para adorá-lo. Para o Senhor não há parcialidade, irmãos. Quando chegamos no Novo Testamento, o contexto não é de oferta, mas não deixa de ser um contexto de reunião pública. Quando nós lemos a carta de Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz no capítulo 2, meus irmãos, vocês não podem ter fé em Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Vocês não podem fazer isso. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Tiago continua, será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Depois, no verso 8, ele diz, se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrito na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. O que Tiago tem em mente é o mandamento de Levítico. Ame o seu próximo como a si mesmo. É o ensinamento de Cristo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quando Cristo desenvolve o seu ministério terreno, durante o seu ensinamento, os seus ensinamentos, ele sempre deixava claro que os seus seguidores são semelhantes a ele. E o Senhor Yahvé é aquele que se revela na pessoa do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Então deve haver uma semelhança entre o povo que pertence a Deus. Por que não devemos tratar ninguém com parcialidade? Porque Deus não trata ninguém com parcialidade. Para ele não há diferença entre rico e pobre quando nós nos achegamos à sua presença para cultuá-lo. Deus não faz distinção nenhuma. Por quê? Porque ele vê pecadores. Ele vê homens e mulheres, independentemente da classe social, como homens e mulheres dignos de condenação. Por isso o resgate tem que ser pago. Por isso, no caso de Israel,
voltando ao nosso texto, cada homem de 20 anos para cima deverá pagar 6 gramas de prata para que haja um resgate, para que essa pessoa seja aceita diante do Senhor Deus. É isso que o Senhor quer ensinar a Israel. No verso 16, nós lemos: você receberá, está falando com Moisés, o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o usará para o serviço da tenda do encontro. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. Aqui nós temos, eu disse para os irmãos, o propósito prático teológico. O prático é que o dinheiro vai servir para quê? Para o serviço da tenda do encontro, para o serviço do tabernáculo, para o serviço do templo móvel. Em 2 das Crônicas, que eu li há pouco, também para o templo. Em Ageu, também para a construção do segundo templo. O dinheiro tem essa função aqui dentro de Israel. Não é, repito e enfatizo, não é barganhar com Deus, mas é questão prática. Como o tabernáculo será erigido se não houver oferta? Então vejam, o homem de 20 anos pegaria 6 gramas de prata, entregaria a Deus, para quê? Para a construção do tabernáculo, para a manutenção do tabernáculo. E nós lemos ainda que servirá para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor. Aqui há já o princípio teológico. O que o Senhor está ensinando a Israel é que os israelitas deveriam se lembrar então da sua natureza pecaminosa. E quando trouxesse as 6 gramas, ou os 6 gramas, melhor, os 6 gramas de prata, eles deveriam se lembrar dos seus pecados, da sua natureza pecaminosa. Mas espera aí, pastor, mas Deus já não havia instituído o novilho? Deus já não havia instituído o derramamento de sangue? Deus já não havia instituído os sacrifícios, as ofertas de cereais, para que fossem conduzidos diante de Deus, que fosse como um preço? Sim, sem dúvida nenhuma. E agora Deus está acrescentando mais uma questão, que é um pagamento, que vem diretamente ali daquele homem de 20 anos, ou aqueles homens que tinham de 20 anos para cima. O que Israel tem que entender, irmãos, ou os israelitas têm que entender, é que eles só poderiam permanecer diante do Senhor mediante o pagamento de um resgate. Se não houvesse o pagamento do resgate, o Senhor traria praga. O Senhor traria um golpe fatal. O Senhor iria trazer morte dentro de Israel. Vejam que o pagamento, irmãos, pegar o dinheiro e dar, isso é uma realidade, sobretudo do Antigo Testamento, com vistas à bênção diretamente ligada. No Novo Testamento, nós temos os princípios. Eu sempre tenho dito aos irmãos. O que nós tiramos do Antigo Testamento são os princípios. No Novo Testamento, nós temos os princípios, a questão prática, por exemplo. Como é que a igreja vai se manter? E a igreja não é 4 paredes. A igreja somos nós. A igreja são todos os crentes. São todos os crentes. Então, como a igreja vai se manter cultuando a Deus, e claro que isso, em questão prática agora, envolve o templo, sim, de alguma forma. Então, como o templo será mantido se não houver prata e ouro? Ou, na nossa linguagem, dinheiro. Como irá se manter o templo? Mas mais importante do que o templo são as pessoas, a igreja. Questão prática. Nós temos mandamentos do Senhor na sua palavra que não deve haver necessitado na igreja. Se há necessitado na igreja, a igreja tem que ajudar esse irmão. E como ajudará o irmão se não houver oferta e dízimo? Porque a oferta e dízimo também é para ajudar os necessitados, e não só para manter um templo, mas para ajudar aqueles irmãos que precisam em momento de dificuldade. Então, a questão prática, sim. Eu estava dizendo, no Antigo Testamento isso estava diretamente ligado ao culto. No Novo Testamento, não mais. No Novo Testamento tem a questão prática. E eu já vou caminhar para o princípio primordial e principal teológico do resgate, que os irmãos já sabem qual é.
Eu estou apenas abrindo um parêntese aqui. Então, voltando à pergunta, Deus precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa de dinheiro. Mas aqui em Êxodo, ele mesmo determina, irmãos, que o seu serviço, no caso na tenda do encontro, seja mantido pelo seu povo. No caso específico aqui, esse dinheiro servirá ou será para fazer expiação pelos filhos de Israel. Expiar é cobrir, é encobrir. Expiar significa ainda reconciliar. Expiar significa ainda pacificar ou propiciar. Deus está sendo propício com seu povo. Deus está encobrindo o pecado do seu povo. Deus está perdoando o seu povo. Aqui, 6 gramas de prata está diretamente ligado ao perdão de Deus. Não, no Novo Testamento não é mais assim. No Novo Testamento existem os princípios. Quando nós lemos a carta aos Coríntios, por exemplo, Paulo diz, olha, no primeiro dia da semana, a oferta era a igreja de Jerusalém. Ele diz, no primeiro dia da semana, irmãos, separem em casa, cada um segundo a sua posse. Cada um o que pode. Para que envie. No Novo Testamento não há uma porcentagem. Ah, mas o princípio de Malaquias. É o princípio de Malaquias. Malaquias ordena que seja 10%, e era 10% no Antigo Testamento. O princípio de Êxodo que nós estamos estudando, irmãos, espero que os irmãos estejam acompanhando todo o estudo de Êxodo, entendendo, qual é o princípio aqui? É que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Por isso ele disse por intermédio do profeta Ageu, meu é o ouro, minha é a prata. Tudo é de Deus. A questão não é se Deus precisa. A questão é o plano de revelação dele, como é que ele vai habitar no meio do povo, como ele vai manter o povo, se não por meio do próprio povo. Quando nós começamos a estudar o tabernáculo, eu disse aos irmãos, se Deus quisesse, ele poderia continuar falando com todo o povo como falava com Moisés. Mas ele idealizou o tabernáculo para habitar no meio do povo. Se Deus quisesse, como poderoso que ele é, ele poderia fazer chover dinheiro todo dia para nós. Mas não é assim que ele faz. Eu estou falando para nós, contexto de igreja. Não é assim que ele faz. Ele mesmo ordena que a igreja se mantenha. E a igreja somos nós. Esse é o princípio. Mas não com preço de resgate. É isso que eu quero enfatizar aqui. Não com preço de resgate. Na nova dispensação fica a questão prática da igreja se manter. Aqui, no Antigo Testamento, em Êxodo 30, é resgate. 6 gramas entregue a Deus, então viria o perdão do pecado. Claro que não automático. Nada é automático aqui. Era necessário quebrantamento, era necessário uma oferta agradável diante de Deus, era necessário vida diante de Deus. Nada é automático aqui, porque não há barganha, como eu já disse aos irmãos. Então, irmãos, haverá resgate aqui de fato. Haverá um resgate, isto é, o resgate aqui tem a ideia de quitação de dívida. A maioria de nós pensa e já se endividou um dia. Né? E no momento foi lá e quitou a sua dívida. Essa é a condição, o resgate na presença de Deus, o perdão, a propiciação dos nossos pecados, a justificação dos nossos pecados, envolve exatamente o pagamento da parte de Deus pela nossa dívida. Se nós temos faltas diante de Deus e é necessário que alguém pague isso, para que Deus limpe o nosso pecado. E aqui, repito, eram 6 gramas de prata. Deveria haver quitação de dívida para que os pecadores pudessem se achegar ao Santíssimo, para que os pecadores pudessem se aproximar de Deus. Primeira aplicação prática. Percebam que há um povo alistado pelo Senhor. Há um povo específico de Deus. Não é à toa que Deus ordena que haja recenseamento, ou que haja um censo. Não é à toa.
Tudo começou com Abraão. Deus apareceu a Abraão, falou a Abraão, deu a ele um filho. Então foram nascendo os filhos até que vieram os 12 filhos de Jacó. Vejam que são 12. E o Senhor vai multiplicando Israel. Dentro de Israel, há os verdadeiros israelitas. Os que andam na pisada de Abraão. Não é a carne circuncidada, mas é o coração circuncidado. É o Novo Testamento que lança luz sobre essa verdade. E essa verdade também é do Novo Testamento. Não são todos que entrarão na terra prometida. Muitos vão morrer pelo caminho. Muitos vão ficar pelo caminho. Mas veja que há um recenseamento. Eu dizia, começou com Abraão, nós estamos já no período de Israel. Quando terminar a antiga dispensação, nós abrimos o Evangelho, encontramos o primeiro livro do Evangelho, o Evangelho de Mateus. E Mateus narra o nascimento de Cristo, narra o desenvolvimento do seu ministério terreno e termina com Cristo dando a ordem que o seu Evangelho seja pregado para todas as nações. O povo de Deus permanece sob o seu cuidado e sob o seu olhar. Deus tem, quando nós chegamos em Apocalipse, eu falei do início do Novo Testamento, final do Novo Testamento, quando nós abrimos o livro de Apocalipse, o que nós encontramos ali na visão de João? Senão um livro da vida sendo aberto, onde há nomes de pessoas no livro da vida. Então há, sim, um rol de membros diante do Senhor Deus. Porque ele faz, sim, distinção entre os de Israel e os que não são de Israel. Os que o servem e os que não o servem. A primeira aplicação prática é essa, um povo alistado pelo Senhor. E este povo é a sua igreja. Não é o Israel natural. Não é o Israel nação. Mas é o seu povo. É o Israel espiritual, composto por todos os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, os verdadeiros filhos de Abraão, como Paulo deixa claro quando escreve aos Gálatas. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho de boas novas de salvação, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos vocês, Gálatas capítulo 3, verso 26, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês, veja o que Paulo está dizendo, todos vocês, irmãos, todos, que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego. Paulo está falando da sua igreja, da igreja de Deus, do povo de Deus. Paulo está dizendo, neste povo de Deus, o real povo de Deus, não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, Gálatas capítulo 3, verso 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão. E são herdeiros segundo a promessa. Tem alguma dificuldade de nós entendermos o texto? De ver que o povo de Deus não é Israel, nação? É Israel espiritual? Claro, assim como no Brasil, assim como na Rússia, assim como na Grécia, assim como em Israel, há verdadeiros adoradores. Há verdadeiros israelitas. O que Apocalipse deixa bem claro. Povos, nações, línguas, tribos estarão diante do Senhor. Esses de várias nações, de várias tribos, de vários povos, de todas as línguas, são descendentes de Abraão. Fazem parte do rol de membros da igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo, que é o Israel do Senhor. A primeira lição é: há um povo alistado pelo Senhor. A segunda lição é que é necessário, ou há necessidade de um pagamento. É por isso que esses que são alistados, esses que têm os seus nomes escritos no livro da vida, e Moisés fez essa referência, não foi? Quando o Senhor os chamou. Aqueles que estão arrolados no livro da vida, ou no rol de membros do povo de Deus, da igreja de Deus,
Esses todos foram comprados pelo sangue de Cristo. Porque era necessário que houvesse resgate. Como não havia justo nenhum, os irmãos sabem que todas as figuras do Antigo Testamento apontam para o Cristo. Como não havia como pagar realmente, espiritualmente, um resgate. Quando eu disse que 6 gramas trazia o resgate, eu estava falando no contexto do Antigo Testamento de culto. Na administração, na economia daquela dispensação. Espiritualmente não, os hebreus deixam isso claro. Nada. Tudo aquilo era mandamento humano, diz o autor dos hebreus. Tudo aquilo era de homem, estabelecido por Moisés. Ele está falando do culto, do sistema cultico do Antigo Testamento. Ele está contrastando o sistema cultico com a realidade espiritual para a qual o sistema apontava. Então, como não havia quem pagasse, não é, o resgate diante de Deus, então o Senhor mesmo foi quem se prontificou a pagar o resgate, enviando o seu Filho na cruz do Calvário. Não há como nós deixarmos Cristo de lado. Né? Todos os domingos estamos pregando. O pagamento caríssimo, veja que aqui era 6 gramas, irrisório, simbólico. Um valor pequeno apontava para um valor preciosíssimo na cruz do Calvário. Aquele foi o resgate real. Mateus 20, 28. Jesus estava dizendo, entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque ao serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio resgatar muitos. Muitos. Por isso, quando Pedro escreve a sua epístola também, ele diz, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, o que temos que entender aqui em Êxodo 30, 11? Nós, hoje, crentes do Antigo Testamento. Que lá em Israel, no Antigo Testamento, no início da revelação, que Deus estava dando mandamento com relação ao culto, o povo de Israel, ou no caso específico, os homens de 20 anos para cima, deveriam pegar 6 gramas e entregar a Moisés. Por quê? Porque 100 gramas significava o resgate deles. Eles deveriam pagar para que o Senhor não enviasse praga, para que o Senhor não enviasse um golpe fatal sobre eles, para que eles não perdessem a vida deles. Esse é o contexto lá. E, claro, havia a questão de contribuição para o tabernáculo. Os gramas seriam conduzidos para a confecção do tabernáculo. Na nova dispensação da graça, onde nós temos a revelação completa, qual é o princípio que permanece para nós? É que nós, como os israelitas, não poderíamos, nenhum de nós, poderia permanecer diante de Deus. Nenhum de nós. Porque é necessário que haja um pagamento. Agora, na nova dispensação, eu tenho que meter a mão no meu bolso, pagar para que Deus me perdoe? Não, porque já foi pago o preço. O preço é o sangue preciosíssimo de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o preço caríssimo pago na cruz do Calvário para que nós hoje pudéssemos adentrar a presença de Deus. Diferente da antiga dispensação, não só quando a igreja se reúne, de forma solene, como agora, mas também em casa, fazendo o culto com a família, ou no quarto, orando, dobrando o nosso joelho diante do Senhor. Por isso nós louvamos o nosso Cristo, por isso nós louvamos o nosso Deus, porque o preço para nos dar uma condição digna diante do Senhor é o preço de Cristo, um preço que nenhum de nós, nenhum israelita, nem ninguém neste mundo poderia pagar, senão unicamente o nosso Deus que se revela em Cristo. Vamos cantar, irmãos. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Eu vou pedir ao irmão Carlos que escolha um hino, um cântico. 29. Livro de Cântico, Cântico 29.